Isaías 55, verso 10. Quem achou? Só ouviu o amém do Manuel. Achou? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará para aquilo que a enviei. Amém? A palavra do homem, ela às vezes sai da boca do homem de maneira vazia. Essa é a verdade. Nós falamos tantas vezes que às vezes a pessoa fica apegada numa promessa do homem, né? Tem gente que é da fé, mas fica apegado em coisas que alguém prometeu, né? Aquele gerente que promete, eu vou lembrar de você. Um parente que falou, eu vou te ajudar. E a pessoa fica apegada naquilo e normalmente se frustra. Porque os homens se arrependem do que falam. Os homens na hora da emoção prometem mais do que podem cumprir. Sai do controle. Às vezes fica o empresário esperando aquele cliente voltar, o cliente não volta. Sim ou não? Mas o que Deus fala não. Ele faz a palavra produzir resultado na sua vida. Toda palavra que sai do altar de Deus, toda palavra que você crê que sai do Espírito, esta palavra prosperará no propósito que o Senhor tem para a sua vida, amém? Então eu vou fazer assim, eu vou reler o verso 11, e você que crê no poder da palavra, vai repetir Isaías 55, verso 11, bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá, assim será. Bem forte, assim será toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quem está falando é o homem ou é o Senhor? Então, se é o Senhor, você pode confiar nessa palavra. Você pode se pendurar nessa palavra e você não será confundido e nem cairá. Amém? Então, por favor, desocupe as suas mãos e para a palavra do Deus vivo, vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Deus que resolve, do Deus que fala e cumpre, da palavra que rompe o impossível. Vamos aplaudir ao Senhor. E enquanto você aplaude a Deus, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda e diga glória ao teu nome, Senhor. Pai Santo, envia a tua palavra ao teu povo que te aplaude, te glorifica, ao teu povo que está aqui à distância também, e envia a tua palavra que prospera no teu propósito, e que essa palavra vá e produza o resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Quando Deus revelou a Isaías o propósito da sua palavra, Isaías estava recebendo um tesouro de Deus e passando para nós. É por isso que sempre que vamos pregar na Paz e Vida,
É este texto que faz a base da mensagem, porque é a palavra de Deus que será semeada. Se é um conselho do homem, você tem duas opções: ou de ouvir ou de não ouvir. Verdade ou não é? Porque nem sempre o que é bom para mim ou funcionou para mim vai funcionar para você. Tem coisas que são pessoais. Tem caminho que é você que tem que trilhar. Então não adianta você ficar se baseando em conselho dos outros. Não adianta você ter um guia pessoal, achando que tudo que a pessoa fez para ter, por exemplo, um sucesso vai funcionar para você. Não é assim que funciona. Quando é particularidade, talvez você vai ter que achar o seu próprio caminho. Talvez você vai ter que tomar suas próprias decisões, vai ter que enfrentar os seus desafios. Então, quando o homem fala, você tem a opção de acatar aquele conselho ou não. Mas quando Deus fala e você crê na palavra, esta palavra move as coisas. Esta palavra começa a trabalhar ao seu favor. Esta palavra ressuscita o morto, cura o leproso, abre porta a quem estava sem esperança. Esta palavra é quem garante uma vida transbordante, porque é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, ou esquecendo da palavra de Deus, qualquer percalço que você encontrar no caminho vai te fazer pensar até em morte. Os discípulos de Jesus ouviram mensagens de Cristo que nós nunca saberemos do conteúdo. Jesus pregava, por exemplo, durante 3 dias. Foi assim que ele percebeu que tinha que alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Pregou 3 dias consecutivos. Imagina como é isso, né? Passar um dia inteiro ouvindo as mensagens do Senhor e ninguém se enjoava, é claro que não. Bebendo água direto da fonte, no outro dia tinha mais, ao ponto que teve que até multiplicar pães e peixes. Não porque o povo não queria comprar ou porque cada um não tinha um dinheiro, mas é porque o povo estava ali há muitos dias ouvindo o que, minha gente? A palavra. Mas na hora do desafio da vida, é esta hora que você declara a palavra e lembra a palavra. Porque se você não lembra da palavra na hora das suas lutas, o diabo consegue te convencer que você vai perecer. O diabo consegue cochichar no seu ouvido ou até usar alguém para fazer isso. Porque diz o ditado que quando o diabo não vem, né? Ele manda e pensa como ele tem secretário, né? E secretária também. Muitos. E às vezes aquela palavra ruim entra como uma flecha e a pessoa que estava prestes a realizar um sonho paralisa. Aquele que estava andando com Deus parecia que estava tão bem, estava vindo domingo para a igreja. Acabou de tomar uma santa ceia de uma vida transbordante, mas começou a duvidar, começou a ter medo. Imagina aquela pessoa que tinha fé para pisar na cabeça do diabo outrora, e ela começa a pensar: meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Eu sei que falar de portas abertas é muito bom, mas e quando a pessoa começa, dentro das portas abertas, a encontrar os desafios? Paulo disse: existe uma porta grande e eficaz aberta, mas muitos são os adversários dentro dela. Eu vou viver uma vida transbordante, mas será que no primeiro desafio não vai ter muita gente que pode pensar em desistir? Então, antecipando isso, veja o que disse o Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35.
Quando você achar, diga amém. Seu Manuel não achou? Porque quando seu Manuel acha, ele fala amém. Cadê seu Manuel, senhor? Cadê ele? Eu ouvi o amém dele hoje. Ah, está ali. Marcos 4:35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. Quem já andou no rio de noite? Misericórdia, eu não vou nem pagando, hein? De dia eu já tenho medo, imagina de noite. De maneira que já se enchia de água. Todo mundo aqui sabe nadar? Misericórdia, você não nasceu em Manaus, não? Eu tudo bem, né? Não ia nadar no concreto lá em São Paulo, mas você. Quem não sabe nadar, levanta a mão. Ixi, então aqui a gente já estava morto, hein? Eu e você já estaríamos brigando por um colete salva-vida já. Daqui que é meu. Eu sou pastor da igreja, deixa eu pelo menos sobreviver. Eu ia jogar assim para você. Pelo menos o pastor tem que ficar vivo. Hã? E olha o versículo de número 38. E ele estava na popa, dormindo. Quem estava dormindo, gente? Jesus tranquilo e a gente brigando para ver quem vai morrer primeiro, hein? Sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve uma grande bonança. E depois fica todo mundo que estava desesperado, calado. Porque a gente percebe que, será que era para tanto desespero? Quem já ficou assim? Oh meu Deus, eu passei vergonha, me perdoa. Senhor, eu não queria, mas eu murmurei. O Senhor resolveu. Essa situação não era para o meu mal, era para o meu bem. E eu já estava projetando o mal. Meu Deus, eu fiz um projeto, mas eu já estava vendo o noticiário e eu já estava profetizando o caos para a minha própria vida. Está todo mundo em silêncio. E Jesus continua falando. Versículo 40. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E deixa eu perguntar para você, você realmente sabe o que é ter fé? Porque se eu perguntasse aqui, quem tem fé, até quem não tem vai levantar a mão e dizer que tem. Sim ou não? Ah, vou levantar a mão aqui, não vou ficar com a mão abaixada não, eu tenho. Mas a fé não é quando se multiplica pães e peixes e você come. Não é quando você entra no barco e a água está calma.
A fé de um homem e de uma mulher de Deus é medida nas ondas e na força do vento. E para você entender por que Jesus está fazendo essa pergunta, não é só pelo desespero, também é porque a palavra já tinha sido pregada. E palpite, porque adivinhar é coisa do diabo, né? Às vezes a gente fala adivinha, mas é sem querer. Palpite, qual tinha sido a última mensagem, o tema da última mensagem que Jesus deu aos seus discípulos? Jesus falava sobre fé. E quando ele falou, vocês têm fé? Eles disseram, é claro que nós temos, ainda mais nessa condição. Qual condição, pastor? Volta alguns versículos comigo, você pode? Versículo de número 30, mais fácil para você. A que assemelharemos, compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Eu vou mostrar para vocês, é isso que Jesus está falando. É como um grão de mostarda. E quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, faz o que, gente? Você está com caneta aí? Então grifa e cresce, por favor. E faz-se a maior das hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem aninhar-se debaixo das suas. Quem já ouviu falar que a fé é como um grão de mostarda? Mas aqui está a continuação disso. O grão de mostarda é a menor das sementes. Aí a pessoa se apega que o grão de mostarda é a menor e ela guarda a fé dela no bolso dela. E se você guardar a fé no teu bolso, um grão de mostarda, eu acredito muito que você vai perder essa fé. Tem gente que teve fé quando entregou a vida para Jesus, mas parou lá. E a fé que era para ter sido plantada e regada a cada palavra de Deus, foi guardada e deixou de crescer. É por isso que tem pessoas, nós respeitamos a medicina, mas que estão se rendendo aos psicotrópicos mais do que ao poder de Deus. Eu não estou falando que a pessoa não tem que obedecer o médico, tá, gente? Longe disso. Mas existem pessoas, e o número de pessoas que têm uma própria farmácia dentro de casa cresce, aí mora o perigo. E a pessoa, ela já virou um doutor de YouTube. Ela sente a dor, ela vai lá e ela mesma escolhe a medicação dela e toma remédio tudo errado. E cadê aquele povo que quando sentia uma mera dor de cabeça, colocava a mão e dizia, em nome de Jesus, dor. Você já foi levada na cruz do Calvário, doença do seu corpo também. Começa a ter fé. Se você tem algum tipo de dor, pode fazer isso agora mesmo. É para usar a tua fé agora. É para a sua fé crescer e dizer, o meu corpo é saudável em nome de Jesus. A dor não pode repousar sobre o meu corpo, não. A doença não vai se alojar, não. Porque muita gente ouviu falar do grão de mostarda, mas guardou ele. Você já viu um grão de mostarda? Se eu perco chave, imagina um grão de mostarda. O grão de mostarda não é para ser guardado, é para ele ser plantado. E quando a pessoa que começa com uma fé pequena,
Igual a fé do irmão Raimundo Cabral, que ele viu um testemunho e falou assim: se Deus fez isso na vida dele, vamos lá ver se vai fazer na minha mesmo. É uma fé pequena, é uma fé que está apoiada em alguém ainda. É uma fé às vezes que a pessoa precisa receber uma imposição de mãos, porque a fé dela é pequena. É uma fé que a pessoa precisa receber a visita do pastor, porque senão ela não entende que foi abençoada. É uma fé ainda pequena, é uma fé lícita, tá? Não estamos menosprezando a fé não. Mas é uma fé que precisa ser plantada. E quem te deu essa fé foi a palavra de Deus. E essa palavra, ao mesmo tempo que te deu esse grãozinho de fé, está alimentando a sua fé hoje por esta palavra. E dizendo, quanto mais você ouvir a palavra, mais essa semente tem que transbordar. Era a menor das sementes, mas será a maior das hortaliças. E a sua fé vai alimentar muita gente de uma maneira transbordante. Em nome de Jesus, começa a usar a sua fé. Porque quando a fé é plantada no reino de Deus, ela cresce sob maneira. A fé é para ser guardada ou plantada. E os discípulos tinham ouvido isso, sim ou não? Mas agora eles estão chacoalhando Jesus, dizendo: Senhor, nós vamos morrer. Você sabe que aquilo que é tempestade para um, não é tanta tempestade para o outro, né? Eu não sei você, eu acho que não. Eu acho que não. Você tem medo de andar de barco? Dona Marlene não, o restante tem, porque não respondeu. Ela não tem medo é de morrer, porque ela falou que não tem medo e não sabe nadar. É isso, Dona Marlene, quem está salvo é assim, mas não quero morrer afogado, né? Pelo amor, ou engolido por uma pirarara. Deus me livre. Mas quando acontece um tal do banzeiro, eu conheci o banzeiro, hein? Eu olhei para trás, na lancha que nós estávamos, e me enganaram, viu? Falaram: pastor, você vai de jato. Eu já pensei aquele jato assim, eu falei: nossa, é mesmo? Por isso que é caro, né? Me enganaram. Não tem problema não, agora eu já sei o que é. Quando eu peguei o banzeiro, eu olhei para trás, tinha gente dormindo. E eu estava assim, ó, no banco, ó. E já olhando o colete que estava em cima da minha cabeça, assim, eu falei: eu vou pegar e vou me salvar. E cada pancada no rio, não é do meu costume. Dá medo. Dá medo. Mas tinha gente dormindo. O que deu medo em mim, tem gente que fala: não, é normal isso. Né? Tem gente que já pega barco há muito tempo. Pedro era um pescador profissional, João também. Então talvez quando a tempestade começou, eles falam: gente, essa nuvem vai passar. Para de desespero. Senta aí, divide o peso do barco, não é assim? Tá vendo? Estou quase tirando a carteira da marinha já. Deus me livre. Deus me livre. Senta, gente, isso aí é normal. Nós pegamos muitas tempestades. Mas o Mateus era cobrador de impostos, ele não pega a tempestade. O Judas trabalhava para o governo, ele não pega a tempestade. Tem pessoas ali que nunca nem deram um mergulho no meio do rio. Estão apavorados porque também não têm fé. E quando o calo aperta, a tempestade sopra, o mar sacode, é aí que a pessoa começa a mostrar o tamanho da fé. E tem gente dentro do barco que já está andando e ouvindo Jesus há um bom tempo, mas a fé está guardada dizendo assim: nós vamos morrer.
E agora você vai ver o tamanho da meninice dos seus momentos de desespero. Quando você está passando uma luta e você acha que só você passa a luta no mundo inteiro, ninguém mais passa. Que a sua dor de cabeça é a pior doença do mundo inteiro. Não é assim? Porque diz o ditado, quando a farinha é pouca, o meu pirão primeiro, não é assim? Ninguém quer saber da dor do outro quando está com dor. Ninguém quer saber da dívida do outro. Ninguém quer saber da dificuldade da casa do outro. Eu já tenho meus problemas. E a pessoa olha para Jesus, que não está dormindo, não. Deus não se importa comigo. Todo mundo contando testemunho aqui na luta, Senhor. Acho que o Senhor nem ouve a minha oração. Quem já foi menino aqui e já falou isso? Confessa, antes de virar o ano. Confessa. O Senhor não se importa que morramos. Jesus levanta primeiro, não responde eles, tá? Manda o vento e o mar se aquietar, se calar. Quando está tudo tranquilo, que ele com a palavra mais uma vez resolveu, ele olha para os discípulos e para mim e para você hoje essa palavra, que não vai voltar vazia, tá? Vai cumprir um propósito, hoje aqui já está cumprindo um propósito. Você ainda não tem fé que vai viver um ano transbordante? Você ainda não tem fé que você e a sua casa servirão ao Senhor? Você ainda não tem fé que a sua dor e o seu sofrimento, as suas marcas e cicatrizes são para curar uma multidão de feridos que serão curados pelo seu testemunho? Você ainda não tem fé que aquele que entrou no barco com você disse: nós vamos passar para o outro lado. E se ele falou, ele garante. Vamos passar para o outro lado com Jesus. Vamos vencer nesta vida e vamos chegar lá no céu triunfando e salvos para a glória de Deus. Você se esqueceu da palavra de quem entrou no barco com você? E ele falou: nós vamos juntos passar para o outro lado. Junto com a igreja, Jesus vai virar mais um ano conosco. Junto com o Senhor Jesus, as respostas vão começar a surgir. Ele já prometeu para você, não é novidade não. Ele só está falando: lembra da minha palavra. Ela não vai voltar vazia, ela se cumprirá na sua vida também. Por que você é tão tímido e ainda não tem fé? Pastor fulano está com dor de cabeça. Por que você é tão tímido? Põe a mão e ora. Quando Deus começar a te usar, não vai sobrar nenhum doente para eu orar, que você vai orar por todos. Aí a igreja vai começar a provar: peraí, não é só o pastor que é membro de Cristo, eu também estou no corpo e no sangue de Cristo, e em mim emana o poder transbordante do meu Senhor Jesus. A fé é pequena no começo, mas se ela for trabalhada, a fé na palavra, tá? Esta fé vai crescer, vai brotar. Por favor, Isaías 55, mais uma vez. Versículo de número 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será
a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, isso já está acontecendo em nós, tá? Fará o que me apraz e prosperará naquilo a qual eu enviei. Amém? Esta palavra hoje encontrou o endereço da sua alma. E essa palavra vai produzir sim, mais uma vez, o resultado. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Quantos atributos a palavra de Deus não tem? E você sabe que muita gente tem se perdido. E eu vou citar algumas coisas para você entender e não cair no engano, tá? Em nome de Jesus. Existem pregadores que foram renomados hoje, misericórdia. E alguns dizem assim: a gente tem que atualizar a Bíblia. A Bíblia é muito ultrapassada. E olha que em Apocalipse está dizendo que não é para mudar uma vírgula. E tem gente falando de atualizá-la. Livros sagrados que romperam guerras, grandes perseguições, e aqui está, graças a Deus, em nossas mãos e cumprindo mais uma vez o seu propósito ao povo da paz e vida também. Mais uma vez, quando um cristão ou um suposto crente dizer que algo a mais é o que sustenta a fé da pessoa, não só a palavra, um grande espírito de engano, e segundo a palavra, até o espírito do anticristo já opera naquela pessoa. Porque Cristo é a própria palavra de Deus. Deus não fala como os homens para impressionar, para acalentar ou para colocar panos quentes em problema. Deus fala para resolver. Deus fala para salvar. Deus fala para curar. E se Deus falar, até o morto vai ressuscitar. Agora imagine só, por isso que Jesus dizia nas suas parábolas, que pareciam ser historinhas, né? Igual falam das ilustrações, parece uma historinha. Mas Jesus contou assim, uma historinha, se você quiser chamar assim. Mas veja a profundidade. 2 homens fizeram, cada um a sua construção. Um colocou a casa na areia. Construiu a casa, viu? A casa bonita, na areia. E outro colocou ela alicerçada na rocha. Cavou fundo, feriu a rocha e colocou a casa. Veio a tempestade para os 2. Porque luta, minha gente, todo mundo passa, viu? Pensa que você é a última bolacha quebrada do pacote, que não é não, viu? Tem mais bolacha quebrada. É bolacha ou biscoito? Desde que a bolacha é minha, né? Eu sou dessa política. Mas tem pessoa que acha que ela é a única, né? Que está sofrendo. Nós até falávamos disso sexta-feira. A Bíblia diz assim: e neste mesmo instante existem irmãos espalhados pelo mundo passando muitas aflições. E nós até lembrávamos que às vezes a aflição do irmão que está espalhado pelo mundo não é uma dor de cabeça, não é um problema familiar, às vezes é uma guilhotina no pescoço, às vezes é uma tortura, às vezes é uma igreja que está sendo vandalizada e os membros estão apanhando, como acontece na Europa, muito, tá? Não pense que isso é só no Irã, na China não. Na Irlanda, muitos missionários apanham até a morte. Na Irlanda, hein? Na Europa. Na França isso acontece. Há muita gente que chora e geme, querendo a palavra de Deus nesse momento. Espalhado por todo o mundo. E aí bateu um vento e os discípulos, que estavam construindo uma casa, mas na areia,
Eles falaram que Jesus não se preocupava se eles iam morrer. Jesus se preocupou tanto que salvou sua alma na cruz do Calvário. Perdoou os transgressores porque dizia que eles não sabiam o que estavam fazendo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem foi que garantiu isso? Não foi um pregador, foi a própria palavra de Deus que cumpre o seu propósito para a qual está sendo mandada. A palavra de Deus. Vamos aplaudir essa palavra? A sua fé não cresce só pelo conhecer as letras, os capítulos e versículos, e não se esqueça que os fariseus eram mestres nisso. E na época eles não tinham capítulos e versículos, então o poder de decorar era ainda maior, porque tinham que decorar rolos completos. Do profeta Isaías, era uma tarefa um tanto desafiadora, mas eles faziam. Mas Jesus um dia disse assim para eles: vocês erram. Sabe por quê? Porque vocês não conhecem as escrituras. Não, mas eu conheço o capítulo e versículo. Calma. Mas você não conhece o poder de Deus também. Lembra quando o apóstolo Paulo disse para o povo: a letra por si só mata. E o que tem gente condenando pessoas ao inferno por conhecer só a letra que mata, hein? Mas o Espírito dá vida à palavra. A palavra sai da boca de Jesus, segundo o Apocalipse, como uma espada aguda que se aponta para a humanidade. Esta palavra já está julgando, já está combatendo o desentendimento, a falta de fé, a incredulidade. Pastor, mas Jesus não falou: assim diz o Senhor, passaremos para o outro lado. Ele não precisa fazer show para você não, querido. Se ele disse de uma maneira sutil: nós vamos passar para o outro lado, confia nele. Nós vamos passar para o outro lado em nome de Jesus. Se agarre na escritura, porque vai passar os céus e a terra, tudo isso se desfará, e a palavra de Deus permanecerá para todo sempre, e os salvos estarão nesta palavra. É assim que funciona no mundo espiritual. É assim que funciona no reino de Deus. A gente vai amadurecendo conforme vai passando o tempo, orando, lendo a Bíblia. Mas eu confesso que ainda dá um certo desespero de ver tantas pessoas congregando sem palavra, viu? É triste isso. Eu confesso que às vezes dá até vontade de falar assim: não vai para outra igreja não, vem só para Paz e Vida, mas a gente não fala, né? Tem muitas boas igrejas no mundo, muitas, não é poucas não, são muitas, viu? Mas o que tem também de desvirtuando o conhecimento de Deus, gente mexendo na Bíblia, brincando com a Bíblia. Uma irmã aqui da igreja, foi tua esposa, Dave. Ela me mandou um vídeo. A mulher estava pregando num culto, e a mulher começou a pregar falando da Vila do Chaves. Sabe quem é o Chaves? Sabe quem é o Chaves? Eu odeio Chaves, não sei porquê. Não gosto. Mas se você gosta, não é pecado não, viu? É só não gosto. A irmã estava pregando a Vila do Chaves, e o povo estava dando glória a Deus. Eu fiquei assustado, porque eu falei: meu Deus do céu, não é possível isso.
Não, pastor, isso deve ser brincadeira. É porque você está na paz e vida, por isso que você acha que é brincadeira. Mas nesse mundão aí tem coisa acontecendo. Quem pregou com poder e autoridade na década de 90 e salvou milhares de almas, alguns muitos, hoje em dia estão despregando tudo que pregaram. Dizendo, não, Deus não é assim não, eu vou falar para vocês, Deus me mostrou o que Ele é, fora da palavra. Querido, você que vê muito YouTube, tá? Pode ver, você não está privado de conhecimento. Pastor, eu ouço muita coisa, mas filtre o que você ouve, tá? Para você não ficar no espírito de loucura que tem rondado muito cristão. Tem muita gente achando que serve a Deus sem palavra. Não existe Deus e vida com Deus sem palavra de Deus. Se atente a isso. Ligue o alerta da sua alma. É palavra de Deus. Medita na palavra de dia e de noite. Pensa nisso. Se tiver alguma dúvida, veja o que Jesus faria no seu lugar. Você vai resolver seus problemas. Ora do jeito que Jesus mandou. Não ora do jeito que alguém está te mandando, não. Como Jesus mandou. Batize-se como Jesus mandou. Busque o Espírito que Jesus mandou você buscar. Porque essa palavra tem poder. É a palavra que salva o pecador. Pois eu já disse e repito, pois essa palavra é o próprio Senhor Jesus, o único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador da nossa alma. A pessoa, quando entrega a vida para Jesus, ela tem que aprender a se entregar à palavra. Não é a igreja que vai dizer para a pessoa, olha, mas isso está errado da sua vida, isso está certo. É você conhecendo a palavra, essa palavra vai purificando você. Quem aqui foi conhecendo a palavra e foi mudando muitas coisas na vida? Quem aqui já leu a palavra e parece que Deus te deu um tapa naquele dia? Já aconteceu com você? Não é bom? Você toma uma pancada e ainda ri e agradece a Deus. É a primeira pancada que não dói. A gente ri e fala, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Que essa palavra transforma de dentro para fora, querido. Encontrou-se com a palavra de Jesus, a vida da pessoa nunca mais será a mesma. Lembra dos discípulos? É por isso que nos ardia o coração quando ele nos falava a palavra de Deus. Porque era a palavra de Deus, não era a conversa dele não. Era a palavra de Deus. É a palavra de Deus, querido. E nada mais. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Então precisa se entregar. O dogma de qualquer igreja ou religião, a regra espiritual que qualquer um pode ter, não vai salvar a tua alma. Pastor, mas tem que respeitar a doutrina. A gente respeita, cada um tem a sua, tem o seu costume, cada lugar tem a sua cultura. Mas a palavra de Deus é a cultura do céu para você, querido. É a cultura de Jesus, é o caminho que nós devemos seguir. Então, se você ainda não se entregou à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você não tenha mais medo e não fique pensando que vai morrer. Você não vai morrer, querido. Se entregando a essa palavra, você vai viver para sempre. E até se a matéria cair no chão, Ele vai te ressuscitar no último dia. Confie nessa palavra. Confia. Pastor, mas aqueles que estão descansando em Cristo, não sejamos ignorantes. Não morreram não, eles só descansam, eles dormem. Mas ressuscitarão também. E viverão para sempre. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, o que eu preciso fazer é me reconciliar com o Senhor. Me reconciliar com a palavra de Deus. Você vai brigar com a palavra que diz que você tem que congregar e não abandonar a congregação como muitos fazem?
Ah, eu não concordo com isso. Eu não concordo nem com os meus pecados. Às vezes você olha para o espelho, você não vai nem com a tua cara naquele dia. Você já acordou assim? Poxa, hoje está ruim. Imagine o Senhor que te aceita. Ah, pastor, é que a igreja está cheia de erro. E quem é que mandou você ficar avaliando o erro da igreja? Você só tem que ser a ovelha de Cristo. E a ovelha de Cristo só tem que ter uma expertise. Eu estou sendo alimentado pela palavra ou não? Porque se o peixe morre pela boca, a ovelha também, viu? O que alimenta a fé da ovelha é que vai vivificá-la ou matá-la. E aí? Eu estou aqui nesta casa porque um dia eu sentei aí, eu fiquei boquiaberto, porque eu falei, meu Deus, eu estou sendo alimentado com a palavra do próprio Deus. Eu achei engraçado que no início da minha conversão, o pastor João Ribe dizia assim, abra em tal livro, em tal capítulo e versículo. Aí como eu não levava a Bíblia para a igreja, quem está voltando para Jesus é terrível, não tem nem Bíblia para levar, né? Ele falava, compartilhe o alimento com essa pessoa do lado. Ele falava assim no rádio. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.